Já tinha saudades vossas. O inverso não deve ser verdadeiro, mas já tinha saudades vossas. Minha gratidão a todos vós por me ouvirem, a Jesus nosso Mestre e à espiritualidade desta casa, que me ajudou também a preparar este pequenino trabalho sobre reflexão sobre o papel de Jesus no Evangelho que pretendemos levar a cabo em nosso lar, enquadrado na doutrina espírita. E com o objetivo principal é enaltecer os esforços constantes da evangelização de todos nós. Para atingir tal propósito, valer-nos-emos dos pressupostos espíritas, obviamente, principalmente aqueles contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Como conceito, a palavra Evangelho significava para os gregos gorjeta, que era dada a quem trazia uma boa notícia. Mais tarde passou a significar uma boa nova, segundo a exata etimologia do termo. E com a vinda de Jesus, foi exatamente interpretada como a boa nova. O poder político nessa altura, na Palestina, era exercido pelo procurador romano, pelo sumo sacerdote e pelo senado judeu. O procurador era sobretudo um chefe militar e o sumo sacerdote era assistido por uma espécie de senado judeu que se chamava, naquela época, o Sinédrio. Pertenciam ao Sinédrio 3 categorias de pessoas: os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, ou doutores da lei. E então o Evangelho nasceu sob a influência, no Antigo Testamento, sob a influência do judaísmo. O cristianismo apareceu historicamente como a continuação e o aperfeiçoamento da revelação dada por Deus ao povo de Israel. Nos Evangelhos encontramos descrições, alusões e referências a pessoas, instituições, ideias e práticas religiosas do ambiente judaico. De Cristo a Kardec houve uma desfiguração do cristianismo para aceitarmos o cristianismo da Igreja, então. A fé torna-se dogmática nas mãos de políticos e religiosos sem escrúpulos. Confessar as culpas, pagar as indulgências, as chamadas penitências, e obedecer aos inúmeros dogmas da Igreja. Surge o Espiritismo para dar à fé uma direção racional e iluminar a vida espiritual das pessoas. Sendo o terceiro livro, o Livro dos Espíritos, surgiu em 1857. Foi o primeiro livro, seguido do Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação publicado por Kardec em 1864. Principal objetivo deste livro, não chocar a crença católica das penas eternas. Há um dogma na Igreja que é as penas sermos queimados no inferno. E o Espiritismo surge, e o livro do Evangelho, principalmente para terminar com esse dogma. Nas 5 partes do Evangelho, comunicamos, em primeiro, os atos comuns da vida de Cristo, em segundo, os milagres, o capítulo 3, as profecias, depois as palavras que serviam para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e, por último, o ensinamento moral. Kardec ateve-se exclusivamente ao ensinamento moral e não sendo motivo de disputa entre as crenças. O Espiritismo aceita qualquer tipo de crença ou religião. Foi lançado, portanto, um código de moral universal. Nas citações, ele conservou tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento. Como complemento de cada preceito, juntou algumas instruções ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. O Espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto
por nenhuma classe social. Ele é um instrumento de aperfeiçoamento. E o Evangelho deixou de ser apenas a fonte de meditação e oração a uma ligação a um Deus antropomórfico. É um instrumento para a nossa renovação íntima, constante e continuada. É adequação e adaptação à vida nas diversas manifestações. O Espiritismo transformou o Evangelho de crença em conhecimento. O conhecimento das leis que governam o espírito. Com o Evangelho, a ideia da educação transforma-se. Tem a finalidade de estimular a criatividade e de adaptar o indivíduo à vida. Emmanuel, no livro O Roteiro, diz-nos que antes de Cristo o cativeiro era consagrado por lei. A mulher aviltada qual a limária. Os pais podiam vender os filhos, etc, etc. Com Jesus, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes, do outro. E ainda no livro Emmanuel, o próprio Emmanuel diz: o Evangelho ainda encontrará as resistências das trevas e a má-fé das pessoas. Encontrará o império da força. E nos dias de flagelo, a sua ascendência será reconhecida. Mais tarde ou mais cedo, os preceitos do Evangelho virão ao de cima, como lei divina. Refletindo sobre todos os conteúdos morais do Evangelho, o ser humano começa a criar novos hábitos e atitudes. Torna operante a sua fé e exercita a sua paciência. Adquire nova postura em relação à vida, ao seu próximo, porque aprendeu que o único Evangelho vivo é aquele em que os outros o observam. E chega Jesus. Qual foi o seu papel em tudo isto? A ideia de um Messias, geralmente atribuída ao judaísmo, é historicamente anterior e encontra-se em outras crenças entre outros povos. Ela é explicada, porém, com base na concepção de um passado remoto, em que os homens teriam vivido situação melhor e que voltaria a existir pela mediação entre os homens e a divindade da chegada da vinda de um Salvador. Emmanuel, entretanto, explica que os capelinos, ao serem recebidos por Jesus, teriam guardado as reminiscências do seu planeta de origem e das promessas de Cristo, que as fortalecera ao longo do tempo, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Entre os judeus, a ideia do Messias Salvador surge entre os séculos IV e III antes de Cristo. Pela literatura profética, é o ungido com a missão de instaurar o reino de Deus no mundo que virá. Os enviados do infinito falaram na China milenar, no Egito, na Pérsia, etc. Jesus nasceu em Belém e morreu no ano 30 da nossa era. O mês e o ano da morte, do nascimento de Jesus, são incertos. A era vulgar, chamada de Cristo, foi fixada no século VI por Frei Dionísio, que também atribuiu o Natal no ano 754 da fundação de Roma. O texto evangélico, correspondente ao seu nascimento, diz-nos: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida por esposa a José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis o que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui começa já um conceito de divindade, porque o homem pode gerar o homem, mas não pode gerar um Deus. Só Deus pode gerar um Deus. Sendo Jesus um Espírito divino, só podia ser concebido por Deus.
Aquilo que a Igreja explica como o Espírito Santo é, na realidade, o Espírito de Deus Supremo. Ora, tudo isto aconteceu para que lhe cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, em Mateus. O nascimento de Jesus por uma Virgem engravidada pelo Espírito Santo, Deus na terceira pessoa, é uma figura mitológica que se prende a concepções filosóficas sincreticamente associadas mais tarde à interpretação da revelação cristã. A ideia de concepção por um Deus prende-se à concepção aristotélica de substância, em que substância deve derivar dela mesma. Assim, o homem deve derivar do homem, a planta da planta e o animal do animal. Assim sendo, atribuindo a Jesus substância divina por entenderem-no como Deus, na pessoa de Filho encarnado, ele só poderia ter sido concebido por um Deus, porque de um homem não podia ter nascido Deus. A história de Jesus, falamos da sua infância, tal como se processou na sua vida, é muito difícil de se reconstituir hoje, porque os Evangelhos são praticamente a única fonte existente a fornecê-la, e eles descrevem muito mais o que Jesus vem significar, após a sua morte para a Igreja, do que os factos, tal como aconteceram. O Evangelho diz-nos que, para fugir à matança das crianças, a Sagrada Família julgou conveniente fugir para o Egito. Depois da morte de Herodes, regressou do exílio e estabeleceu-se em Nazaré, na Galileia. Aí passou Jesus a infância e a juventude, exaltando, por exemplo, como operário na oficina de José, seu pai adotivo, a dignidade do trabalho, no qual a antiguidade vira unicamente a função própria do escravo. Além disso, pouco ou nada se sabe acerca da infância de Jesus. Lucas limita-se a dizer que crescia e se fortalecia cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No Evangelho de Lucas podemos encontrar em 2,40. Narra-se que certa vez na Páscoa, quando contava 12 anos, seus pais o perderam, reencontrando-se mais tarde, após 3 dias, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os. E chega João Batista, que de facto partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade, diz-nos Chico Xavier. Dizia às pessoas que deviam se arrepender porque estava próximo o reino dos céus, e todos se dirigiam ao Rio Jordão para ser batizado por ele. Dizia também: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Jesus foi batizado por João Batista. E a respeito de batismo, o Espírito de Emmanuel, na pergunta 298 do livro O Consolador, explica-nos o que é para o Espiritismo, o que significa o batismo. Comenta que o espírita deve entender o batismo como um chamamento do seu coração ao Pai da Misericórdia para a cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Esse é que é o conceito de batismo. Jesus pregava, contava 30 anos, quando começou a pregar a Boa Nova, o tal Evangelho. Compreende a sua vida pública um pouco mais de 3 anos, 27 a 30 da era cristã. Utilizou-se na sua pregação ao apelo combinado à razão e ao sentimento, por meio de parábolas ilustrativas das verdades morais. Na Galileia, percorrendo os campos, as aldeias e as cidades, Jesus anunciava às turbas que o seguem o reino de Deus. É aí também que recruta os seus 12 apóstolos e os prepara para serem as suas testemunhas. Ao mesmo tempo, vai realizando milagres. Na Galileia e em Nazaré, nas cercanias do lago de Genezaré e as cidades por ele banhadas, e principalmente Cafarnaum,
onde centrou a atividade messiânica. Em Jerusalém, que visitou durante 4 vezes durante o seu apostolado e sempre por ocasião da Páscoa. Aí, continuamente perseguido pela hostilidade dos fariseus, que era uma seita muito considerada e muito influente, que constituía a casta douta e ortodoxa do judaísmo, ele ataca a hipocrisia deles e esquiva-se às suas ciladas. Como prova da sua missão divina, apresenta-lhes a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E Jesus também teve um relacionamento com o Estado, com a política. Rejeitou transformar-se em chefe político, conforme o desejo de muitos dos seus seguidores. Jesus, desde o início do seu ministério, teve de enfrentar a ordem estabelecida, pois o Estado contrariava as suas prédicas do Sermão do Monte. A execução de Jesus pelos romanos, sob o letreiro Rei dos Judeus, indicava que fora legalmente condenado à morte como rebelde contra o Estado romano, isto é, como se fora um zelota. Certas afirmações suas, não vim trazer a paz, mas a espada, a expulsão dos vendilhões do templo, as críticas violentas à corte em geral e a Herodes em particular, a que chama Raposa, pareciam colocar Jesus na linha do radicalismo político. A esfinge da moeda não nega a realidade do poder constituído, mas o que realça é a preeminência de Deus na vida humana. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Significa, antes de tudo, recusa de dar a César o que é de Deus. Jesus parece defender não a separação das esferas do poder, mas a submissão de todos os poderes à vontade divina, a que também César deveria submeter-se. Ele nunca teve medo de nada. Por isso, temos a perspectiva da cruz na parte final. Se quisermos adotar uma perspectiva da crítica histórica atual, o ponto de partida mais sólido para o conhecimento de Jesus, teremos de escolher os acontecimentos ligados à sua prisão, julgamento e execução na cruz. Daí, tiramos conclusões para que seja feita a sua correta interpretação. Por que aquele desfecho e não outro? Jesus podia fazer o que lhe apetecesse, o que quisesse, tinha poder para tudo isso e muito mais, mas ele quis dar aquele exemplo de humildade. A terceira razão, a execução na cruz, recomenda uma cristologia da cruz. Esta permite-nos entender como o significado e o ministério de Jesus é a salvação deste mundo através de um julgamento que abrange todos os responsáveis pela sua morte e se exerce não pela força das armas que o matam, mas pelo testemunho da verdade e do amor que leva à doação da própria vida. Moisés trouxe a primeira revelação. Jesus trouxe a segunda. A primeira revelação dá relevância ao olho por olho e dente por dente. A segunda revelação é de Jesus, fala do amor incondicional, estendendo-o até ao amor ao inimigo. E depois chega à terceira revelação, que é o Espiritismo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens, que naquela altura era muito limitado. Ainda hoje somos. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina espírita. Quanto às leis de Moisés, estou a terminar. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Citado por Kardec. Em conclusão, Jesus, embora não tenha deixado nada escrito, é o modelo enviado por Deus para nos ensinar a lei do amor.
A sua vida de obediência ao Pai, renunciando à própria vida, deve constituir-se para todos os cristãos um estímulo constante à prática no bem na terra. E também um dos objetivos deste trabalho que me foi pedido era também enquadrar este tema de Jesus, do Evangelho e do Espiritismo, era também enquadrá-lo no Evangelho no lar, que é, na realidade, um objetivo que nós devíamos ter muito em linha de conta e que nos esquecemos muito, e que nos iria ajudar de uma forma extraordinária a resolver tantos problemas da nossa vida e do nosso lar, da nossa família. Então eu vou-vos ler, isto é uma obra de arte, escrita por Chico Xavier, que eu consegui encontrar, e editada pelo espírito Nelo Lúcio. É uma obra de arte porque descreve o primeiro Evangelho no lar feito por Jesus. Olhem que beleza. Povoar o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando Jesus, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante, Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo, e o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo Celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu, e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e disse, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como podemos esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar as aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como podemos aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido, Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus convidou os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto do Evangelho no lar.
É de uma beleza este texto extraordinário. Muito obrigado, então, pela vossa atenção.